pregar contra o homossexualismo foi considerado crime, previsto em lei, com pena de prisão de cadeia de até 5 anos. Por isso que eu peço para você, se você é cristão, se você acredita nos valores da família, esse vídeo é para você, então assista até o final. Isso aqui, para mim, infelizmente, é o futuro do Brasil. Se nada for feito, essa notícia aqui, hoje, vem lá de fora. Mas escreva aí, isso aqui é o futuro do Brasil. Daqui a alguns anos é o mesmo que vai acontecer por aqui. A notícia vem do outro lado do mundo, alguém vai dizer, não, é muito longe, não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Eu tenho postado aqui de forma recorrente casos em que a justiça tem decidido a favor da comunidade LGBT, proibindo o cristão de pregar, de falar contra o homossexualismo. E é isso que está acontecendo na Austrália. Vem comigo e acompanha essa notícia. A Austrália proíbe orar por pessoas que querem deixar a homossexualidade. Uma lei que proíbe orar por pessoas que estão lutando com sua sexualidade entrou em vigor no maior estado da Austrália, no início de abril de 2025. A Lei de Proibição de Práticas de Conversão de 2024 foi aprovada pelo governo estadual de Nova Gales do Sul e barra qualquer oração para alguém abandonar a prática do homossexualismo. A pena para quem descumprir a nova lei é de até 5 anos de prisão. A medida também poderia criminalizar a pregação de arrependimento a pessoas da comunidade LGBT. Esta lei impedirá que um pastor ou qualquer crente ore com alguém que esteja pedindo oração pela liberdade de questões de identidade de gênero. Familiares, incluindo pai e mãe, também podem ser presos por orar para que o seu filho supere a disforia de gênero. O que você acha dessa lei? O que você acha dessa notícia? Eu vou explicar para você de forma mais clara. Se lá nesse estado alguém for flagrado orando por alguém, olha, a pessoa chegou aqui, né? A pessoa está com um problema aí de identidade de gênero, a pessoa está tentando deixar o caminho. Olha, eu não sei, pastor, eu tenho atração por pessoas, né, do meu mesmo, mas eu não sei, eu tenho crise de consciência porque eu acho que é errado. Aí o pastor vai dizer, tudo bem, vem aqui, eu vou orar por você. Se alguém descobrir e esse pastor for denunciado, sabe o que vai acontecer com ele? Lá nesse estado vai ser preso. Até 5 anos de prisão, simplesmente porque orou para uma pessoa que estava buscando ali auxílio em relação à questão de gênero. E digo mais, a lei é mais impactante. Se você pregar, você que é homossexual, se arrependa, porque senão você vai para a condenação eterna. Vão flagrar você vai ser condenado. Cadeia na pessoa que for pega, que for flagrada pregando, falando contra o homossexualismo, pregando arrependimento. Eu estou falando para você algo que eu estou denunciando, que daqui a pouco vai chegar no Brasil e tem muita gente que não está acreditando. Um país como a Austrália, um país de primeiro mundo, um país democrático está permitindo isso. Você acha que daqui a alguns anos, do jeito que as coisas andam, isso não vai acontecer aqui no Brasil? Isso não vai acontecer no Brasil? Eu falo isso e muitas pessoas atiram pedra. Eu estou falando para você, é lá na Austrália, vai chegar aqui no Brasil se a gente não fizer nada. Se pregar contra o arrependimento, está aqui, já é lei. Inclusive o pai, vamos imaginar o pai e a mãe. O pai e a mãe vão orar para o filho. O filho está enfrentando ali essa questão de se identificar, ele é homem, é mulher. Eu sei que muitas famílias passam por isso. Aí o pai vai decidir, né? O pai e a mãe. Vamos orar pelo nosso filho, vamos orar pela conversão dele, para que ele se identifique de fato com a biologia dele. Se o filho descobrir que o pai está orando, o filho pode denunciar o pai e o pai pode ser preso. É isso mesmo que está acontecendo lá. E aí você fala assim, no Brasil não. É só você entrar no meu canal e olhar alguns vídeos que eu tenho postado aqui nos últimos dias, que você vai ver decisões, esse tipo de atitude entrando no nosso ordenamento jurídico. É só questão de tempo para
esse mesmo tipo de atitude, de lei, chegar até o Brasil, preste atenção em quem você vota nas eleições. Preste muita atenção. O seu voto pode definir o futuro do Brasil. As leis do futuro é que vão definir isso. E quem vai aprovar essas leis são os nossos deputados e senadores. Isso vai passar muito pelo judiciário, e aí é onde mora, na minha modesta avaliação, o perigo. Por causa que nós temos um judiciário no Brasil com tendência progressista. Isso não sou eu que estou falando, são números, são pesquisas. Aí, para a gente fechar esse vídeo, muita gente vai chamar o Ademilson de intolerante. O Ademilson é um cara intolerante, o Ademilson está querendo perseguir a comunidade LGBT+. Nananina não. Eu já falei isso aqui várias vezes e volto a dizer. O Brasil é um país de cristãos, de maioria da sua população cristã. E as pesquisas mostram que o brasileiro, na sua grande, esmagadora maioria, é contra as pautas de identidade de gênero, é contra as políticas de gênero. Então o nosso povo é um povo conservador e cristão, sim. É um povo de família, que tem uma cultura ligada a esses valores de família. Então como que as coisas funcionavam antes? O que é ser cristão? Ou pelo menos deveria ser cristão? É você acreditar em relação ao homossexualismo. Primeiro, que o homossexualismo é pecado e leva à condenação eterna. Há anos atrás, isso era normal. Você podia falar, olha, dentro do que é respeitoso, ninguém está pregando aqui ofensa, xingamento, não. A gente está falando sobre o direito, a liberdade religiosa de você poder dizer que o homossexualismo é pecado e leva para a condenação eterna. Isso é o que nós cristãos acreditamos. Está na Bíblia, nós podemos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Lá está escrito, acompanha comigo. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Paulo falando, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, você dizer que o homossexualismo é pecado, faz parte da fé cristã. É nisso que nós acreditamos. Quem quiser acreditar, ótimo. Quem não quiser acreditar também não tem problema nenhum. Mas o fato de alguém não acreditar não pode nos impedir de falar o que nós acreditamos, de pregar o que nós acreditamos. Então, assim, a gente começa com esse posicionamento, no que nós acreditamos, que o homossexualismo sim é um pecado. O dia que você, no Brasil, não puder dizer mais que o homossexualismo é pecado, como está acontecendo nesse estado lá na Austrália, pronto, aí não é mais democracia, aí acabou a liberdade religiosa. E falo, é isso que vai acontecer no Brasil daqui a alguns anos, do jeito que a carruagem está rodando e está andando. Fica atento. Outro detalhe importante. Nós, enquanto cristãos, acreditamos nos valores da família. Enquanto crentes nos valores da família, nós cremos que nós devemos educar os nossos filhos numa base conservadora, de ensinos conservadores, em que essas crianças sejam educadas longe daquilo que nós consideramos não ser apropriado para elas. E entre o que nós consideramos não ser apropriado para elas, está questões ligadas ao homossexualismo. Então, eu querer educar o meu filho numa base cristã, em que ele não tenha esse tipo de influência, isso precisa ser o meu direito, isso não é preconceito, isso é questão de direito, porque eu tenho o direito de achar que é errado. O problema no Brasil, para a gente terminar, é justamente isso. Eles querem nos impedir de achar que é errado. O que é errado? O que é homofobia? É ofender, é xingar, é bater, é brigar, é você desmerecer a pessoa. Isso é errado absolutamente. Agora, você discordar, você achar que é errado, você achar que dentro da Bíblia é pecado, isso tudo está dentro do seu campo de liberdade religiosa, liberdade de opinião, liberdade de pensamento, mas o problema é que estão criminalizando no Brasil a opinião. O seu direito de se manifestar
contra essas práticas, o seu direito de querer educar sua filha, o seu filho, dentro de uma base cristã. Aí eles querem incorporar ensinos de identidade de gênero na escola e quer que você fique calado. Aí eles querem fazer uma parada gay no Brasil, expondo para todo mundo, para as crianças, e você não pode falar nada. Eles querem que você aceite que 2 homens se beijem em público e você não pode falar nada, você não pode ser contra esse tipo de situação. Enfim, eles querem impor uma ditadura sobre o nosso pensamento, impedindo que você tenha a sua opinião. Errado é ser violento. Agora, você ser contra não é errado. O dia que você, no Brasil, for obrigado a concordar com algo, o Brasil não vai ser mais uma democracia. O Brasil vai ser uma ditadura. E é isso que muitos tentam fazer. A ditadura da opinião LGBT+. E eles querem que você simplesmente não fale nada, fique calado, concorde com tudo, mesmo sabendo que a maioria do povo brasileiro é conservador, é cristão e são pessoas que defendem, que acreditam e que querem um país com valores da família sendo valorizados. Então, depois de toda essa reflexão, já peço para você, comenta se acha que eu estou certo, se acha que eu estou errado, se acha que eu tenho que rever os meus conceitos, deixa aí nos comentários e não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder conteúdos como esse aqui, tá bom? Já deixa o seu like, não saia, por favor, pelo menos deixa o seu like, tá bom? Foi um prazer ter estado aqui com você. A gente sabe, eu sempre digo, nós só falamos contra o homossexualismo porque nós consideramos que é pecado e leva à condenação eterna. Então, se você é homossexual e está assistindo a esse vídeo, o meu objetivo não é te condenar, o meu objetivo não é atirar pedras sobre você. O meu objetivo é te alertar do que eu acredito. Que se você partir desta existência nessa condição, você vai enfrentar sérios problemas na eternidade. Então, por amor a você, é que a gente faz essa defesa dos valores cristãos. Porque eu acabei de ler um texto. E não é só esse texto que condena o homossexualismo na Bíblia. Existem vários textos. Eu só citei um para dizer que, de acordo com a Bíblia Sagrada, o homossexualismo, sim, é um pecado que gera condenação eterna. Então, por amor a você, é que eu faço todo esse debate, toda essa discussão. O problema é que daqui a pouco, orar para uma pessoa se identificar melhor, para uma pessoa tomar uma decisão em relação a isso, pode virar crime. Daqui a pouco, pregar o que eu estou falando aqui, pregar sobre o arrependimento, pode virar crime no Brasil. Então, vamos ficar alertas, por isso que eu peço para você mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário e até o nosso próximo vídeo. Para você, um forte abraço, foi um prazer ter estado contigo até agora. Até o próximo vídeo.